Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é nosso dia de estudo textual. Estamos no livro de Hebreus, capítulo 7, começando no versículo 15. Se você tiver sua Bíblia em mãos, seria muito bom acompanhar a leitura na sua própria Bíblia, mas eu vou mostrar também o texto aqui na tela. No final deste episódio, darei a resposta à pergunta 763 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento das Escrituras. Continuamos falando sobre o sumo sacerdote Jesus e como ele oferece para nós esperança, uma esperança verdadeira e superior a qualquer esperança que vinha no Antigo Testamento. Vamos passar agora para a leitura do texto de Hebreus 7, do versículo 15 a 19, e depois eu farei algumas perguntas para frisar pontos importantes do texto. Diz Hebreus 7, começando no versículo 15. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida, que não tem fim. Porque dele se testifica, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. Agora vamos analisar esse texto por meio de algumas perguntas. A primeira pergunta: quem é o outro sacerdote do versículo 15? E aqui nós temos que lembrar do contexto que não deixa dúvida. Esse outro sacerdote é Jesus. Capítulo 6, versículo 20 diz isso. Capítulo 7, versículo 3 fala sobre o Filho de Deus. Capítulo 7, versículo 14 o descreve como nosso Senhor que procedeu de Judá. Novamente, Jesus, no capítulo 7, versículos 22 e 24, e o Filho, capítulo 7, versículo 28. Este outro sacerdote é Jesus Cristo. Quando ele fala aqui sobre a lei do mandamento carnal, ele se refere a qual lei? A resposta simples é que se refere à lei do Antigo Testamento. Mas vamos observar aqui duas possibilidades. As duas apontam para a mesma coisa. Quando ele fala de carnal, em contraste com espiritual, seria talvez o sentido de qualidade moral, que a nova aliança é espiritualmente superior à lei do Antigo Testamento. É verdade, mas não é a única possibilidade. Pode ser também a diferença entre carnal, na ideia de linhagem humana dos sacerdotes do Antigo Testamento, e eterno, a linhagem divina de Jesus. Nos dois casos leva à mesma conclusão. Ele fala sobre a lei do Antigo Testamento, e assim essa lei do Antigo Testamento, do mandamento carnal, é inferior à nova aliança de Jesus Cristo. O que foi feito com a ordenança anterior? E por quê? Diz versículo 18 que se revoga a ordenança anterior por causa de sua fraqueza e inutilidade. A lei do Antigo Testamento tinha um propósito, cumpriu seu propósito, mas não tinha condições de salvar. Então, nesse sentido, demonstra fraqueza, inutilidade no sentido de ser a solução para nosso problema. Foi basicamente uma maneira de diagnosticar o problema sem solucionar o mesmo problema. E é isso que nós observamos na próxima pergunta: em que sentido foi a lei fraca e inútil? Ele diz no versículo 19, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. A lei do Antigo Testamento não trouxe salvação. E mais uma pergunta para hoje: qual meio nós temos para chegar a Deus? Ele fala aqui sobre a nossa esperança em Jesus, como ele já introduziu no capítulo 4.
E apresenta um contraste bem interessante aqui nos versículos 18 e 19. Ele usa uma palavra no versículo 18, traduzida nesta versão que estou citando aqui, revoga. Essa ideia de revogar é de afastar ou de mandar embora. Eu vou usar a palavra exportar. E no versículo 19, a palavra introduzir tem a ideia de importar. Então a ideia que ele apresenta é que mandou embora a lei do Antigo Testamento para trazer ou importar a esperança em Cristo. É um contraste interessante aqui. Já observamos na aula da semana passada que ele mudou a lei no sentido de retirar a lei para dar uma nova aliança. Aqui ele revoga, manda embora a lei para introduzir ou importar a esperança que nós temos em Cristo. Para encerrar o estudo de hoje, vamos observar algumas coisas sobre Hebreus 7, do versículo 15 a 19. Jesus é outro sacerdote, superior aos sacerdotes do Antigo Testamento. Ele permanece para sempre nesse papel, porque Deus mandou embora a lei e trouxe a esperança em Cristo. E nós temos essa esperança para chegar a Deus e habitar eternamente na presença dele. Pergunta 763. Quem levou a ajuda da igreja de Filipos para o apóstolo Paulo? Alternativas: A. Estevão, B. Epafrodito, C. Eutico ou D. Erasto. A resposta, alternativa B. Epafrodito. Diz Filipenses 4, versículo 18, Paulo falando: Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. Resposta B, Epafrodito. E a pergunta nova da história do Antigo Testamento: organize os nomes dos seguintes personagens na ordem cronológica. A. Rei Saul, B. Juiz Sansão, C. Rei Roboão e D. Rei Zedequias. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Jesus Cristo é nosso sumo sacerdote superior que trouxe uma esperança viva e superior. Ele revogou o mandamento carnal do Antigo Testamento e trouxe para nós a resposta ao nosso problema do pecado, a salvação que temos somente por meio de Jesus, nosso sumo sacerdote, perfeito e eterno. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.